A gente fala agora sobre a explosão do funk brasileiro, não só aqui, também no mercado internacional. O estilo musical que nasceu nos Estados Unidos no final da década de 60, em comunidades afro-americanas, é filho do soul. Chegou no Brasil com força na década de 70. De lá para cá, ganhou contornos diferentes e território. Ultrapassou as fronteiras da periferia, derrubou alguns preconceitos e transformou o país num grande baile eletrônico. Para falar sobre esse movimento e tudo que vem junto com essa batida, aqui no estúdio estamos com a Renata Prado, pesquisadora da cultura funk, e Bruno Ramos, empreendedor e produtor cultural. Bem-vindo mais uma vez, pessoal. Obrigada. Tudo bem, gente? Tudo bem. Bruno, vou começar por você. Você ainda é da Liga do Funk ou não é mais? Eu fiquei na gestão da Liga do Funk de 2012 a 2018, até por uma questão também de dar oportunidade para que outras pessoas também pudessem ocupar um espaço que estivesse ali nas questões de construção do executivo, mesmo da entidade, e poder criar uma nova dinâmica, né, de formação para que outras pessoas também ocupem esse espaço. Estive nesse período, o capital político que eu adquiri através da Liga, pelo movimento funk, é muito importante até para a minha construção política e o que, de certa forma, me projetou até para fazer uma disputa política, institucional em 2018. Candidato a deputado federal. Estive candidato a deputado federal em 2018. Foi bem, né? Não chegou lá, mas foi muito bem, né? É o começo, né? Entender o cenário, o jogo, a composição, como que se dá, né? Não é só uma questão de vontade. Agora, a Liga do Funk não é... Já a gente conversa. A Liga do Funk não é... a gente, quando fala assim, pensa que é alguma coisa ligada à música apenas e não é, né? Um espaço mesmo de construção de cidadania. A Liga do Funk ela foi construída pelo empresário e produtor Marcelo Galático, um dos pioneiros do movimento funk nas questões de articulação aqui em São Paulo, no estado inteiro. E ela foi construída numa perspectiva de formação artística. Como em 2013 houve a morte do MC da Leste, que chocou não somente o mundo do funk, mas o mundo artístico em si, eu acho que pela história e com convicção, não tinha acontecido isso, de um artista ser alvejado no seu templo de trabalho, o palco. E por conta disso, a gente tomou uma consciência de entender qual que era o nosso papel de responsabilidade, uma questão de construção para a música, o movimento funk de modo geral, mas para a música no cenário, né, e uma cultura negra vindo de periferia. Então, a nossa prioridade passou a ser um processo de fomentar, discutir, debater as questões do movimento funk. A partir do que aconteceu dessa tragédia, a gente começa a resgatar a história de outros funkeiros que tiveram o mesmo problema, perseguidos pelo Estado, né, de MCs que foram presos por conta das letras, né, entendidas como apologia, e não respeitou o processo de entendimento artístico mesmo, né, do que está sendo debatido. É um espaço até para aproveitar a dizer que, nesse momento de caos e político que nós estamos vivendo, o movimento funk, o maior movimento cultural, com cerca de 20 milhões de adeptos à cultura, é o maior movimento cultural e político do país. E por que político? Porque o funk nada mais é que um espelho da sociedade que nós vivemos. Isso numa questão sociológica, antropológica, de modo de vida mesmo. Agora a Renata poderia falar, então é uma referência cultural de inclusão, a gente pode dizer? Sim, na verdade o funk, ele é um reflexo social, como mesmo o Bruno acaba de apresentar pra gente, que vem de muitos anos, né? Cultura negra em si, ela já vem com essa proposta de falar sobre questões políticas no âmbito cultural, desde o samba, o hip hop, e hoje a gente tem o funk, né? E apesar de hoje a gente ter o funk carioca, que faz esse reflexo cultural em todo o nosso país, a gente tem uma vertente do funk que começou em 1970, no movimento black, no Rio de Janeiro, com diversos bailes, que hoje se transformou, né, nesse fenômeno social, cultural, que hoje toma conta de todas as periferias, São Paulo, Rio de Janeiro e do Brasil também. Agora é engraçado como continua, apesar disso, e já é um velhinho funk, né? Não dá pra gente dizer que começou ontem, ainda assim continua muito discriminado. Exatamente, né? Uma das principais prisões, né? Essa perseguição com o funk, ela começou em 1999, quando Rômulo Costa, que é um dos produtores da Furacão 2000, quando ele foi preso. Em seguida foi o MC Sapão, também, que foi no mesmo ano, em 99, eles também foram presos. Em 2010, essa perseguição ela continuou com o MC Frank, com o MC Ticão. E hoje, né,
Em 2019, a gente tem a prisão de um dos principais DJs de funk, que é o DJ Renan da Penha, que foi um sucesso, né, na época, que agora, né, do Baile da Gaiola, que é muito semelhante com o processo que o Rômulo Costa passou em 99. Né? O Rômulo Costa ele foi perseguido pela Segurança Pública do Rio de Janeiro por conta da explosão da Furacão 2000, que foi o momento que a Furacão 2000 teve, né, uma visibilidade gigante. E por conta disso, ele foi perseguido, teve associação ao tráfico, formação de quadrilha, foi indiciado a vários pontos das leis que reflete hoje no Renan da Penha. Né? Então, o que está acontecendo com o Renan da Penha hoje, nada mais é o que aconteceu com o Rômulo Costa e o que aconteceu com outros MCs. Isso acontece quando esses MCs têm uma grande projeção. Né? Apesar do Renan não ser MC, ser DJ, mas ele é um artista. Sim. Ele promove, ele move populações, ele move a juventude. Né? Hoje o Baile da Gaiola, ele recebe antes, né? Porque agora o Baile da Gaiola foi proibido. Né? Ele não acontece mais, infelizmente, mas antes dele ser proibido, ele mobilizava mais de 10 mil pessoas. Né? Agora, os argumentos da acusação do Ministério Público lá no Rio de Janeiro são quase risíveis, né? Você pode até falar sobre isso também, Bruno, porque fala assim, mas ele conversava com traficantes, ele avisava as pessoas, olha, não desçam por ali porque tem um caveirão, mas isso aí é uma questão de segurança para a população que mora nas comunidades, não é? Exatamente. O que acontece? A gente entende que em todo movimento de juventude existe sim esse contato com as drogas, mas quando se fala de funk, né, a truculência do Estado, da segurança pública com esse movimento é muito impactante, né? Então, quando a gente vê essas operações de busca de traficante em festa rave, por exemplo, que tem um grande uso, que o número de uso de droga é gigante, eu poderia afirmar que é muito mais que um baile funk, a gente não vê agressões, a gente não vê destruições de equipamento, a gente não vê opressão, a gente vê uma estratégia tática de prender aqueles meliantes, né? E no funk não é assim que acontece. Né? Quando a polícia chega no baile funk para fazer essa suposta atendimento tático, né? Fazer essa operação tática, já chega com uma truculência extremamente violenta. Então, o que acontece? Se destrói equipamento de som, destrói casas, destrói barracas de pessoas que estão vendendo bebida alcoólica, batem nas pessoas, batem em pessoas inocentes, em pessoas que só estão ali para curtir o seu baile. Então, a gente percebe... um recorte social de quem frequenta esses dois espaços? Exatamente, porque quando muda o público, muda a forma de lidar com as pessoas. Sim. Então, quando o funk chega nos bailes de classe média, não acontece isso? Exatamente, porque agora, algumas semanas atrás, teve um dos maiores eventos que São Paulo recebe, né? Que é o Lollapalooza. E tocou a música do Renan da Penha, do Kevin Cris, tocou o Baile da Gaiola e a gente viu vários jovens cantando, só que eram jovens da classe média alta, né? Porque o ingresso desse evento custa em cerca de 700 a 800 reais, né? E essas pessoas conseguem consumir esse produto que nasce da periferia de uma forma muito tranquila. Agora, quando é a periferia, né, para promover o culto à sua cultura, ela é reprimida, porque é muito cruel a gente ver o criador do Baile da Gaiola preso e jovens da classe média alta falando, tocando, dançando a música de um jovem negro que, nesse momento que a gente está aqui, Tá preso. Agora, Bruno, por que acontecem os pancadões, essas coisas todas que as pessoas... Você sempre acaba vendo alguma reportagem em telejornal, coisas assim, falando, tem pancadão em tal bairro, ninguém consegue dormir, é uma coisa horrorosa, sexo, droga e funk. Agora, acontecem os pancadões, mas tem alguma razão estrutural, digamos assim. Sim. Quer dizer, essa população ali jogada na periferia, a população jovem, não tem válvula de escape, digamos assim, não tem quadras de esporte, não tem atividades culturais em profusão, nem bons equipamentos, nem nada disso. Sim, o que está acontecendo hoje com o movimento funk, assim como também bem colocado pela Renata Prado,
não é nada novo. É 100 anos de perseguição das culturas negras, né? O que está acontecendo, né? Desde a época do jazz, do blues, né? Capoeira, todas as culturas negras de periferia, elas sempre irão sofrer esse tipo de perseguição porque a gente tem um Estado totalmente repressivo, né? Que é a única forma de diálogo com a comunidade é através da polícia, né? Militar, diretamente, uma forma totalmente opressiva de abordagem. O que acontece hoje dos pancadões, ou se não os fluxos de rua, primeiro colocar aqui que isso não é culpa do movimento funk, isso é ausência de políticas públicas, né? A gente tem que fazer um processo de debate com o poder público para pensar a cidade, é o direito à cidade, direito ao território. Se essa juventude que está organizada dentro das comunidades, hoje em São Paulo, somente na capital, existe em torno de 800 pontos de fluxo, né? Que são juventudes, né? Jovens entre 15 a 29 anos, que pela uma ausência de oportunidade de equipamentos preparados para que possam receber e formar toda essa garotada, dar um direcionamento, torná-los produtores, né? Porque a cadeia produtiva que está em torno do funk, às vezes do que acontece na comunidade não é ruim. O problema do processo de continuidade que incomoda. Eu, como morador de comunidade, o período que começa até ele se encerrar, ele incomoda, porque não tem um processo de organização, o som é muito alto, o que deixa também de despreparo e sujeira para a comunidade, mas pensando pela uma lógica, se ele fosse configurado não somente pelo Estado, mas conversando com as lideranças da própria comunidade, a gente também está discutindo uma perspectiva de economia criativa e solidária, porque o que a gente aquece com as festas dentro da comunidade no entorno também gera receita, também gera oportunidade, é também um processo de saída da invisibilidade do jovem, que às vezes, muitas das vezes, um processo para ele se sentir reconhecido, ele vai para o tráfico, ele vai para outras alternativas que a própria sociedade não acolhe. O jovem que está hoje, boa parte dele que está no tráfico, por exemplo, necessariamente não é só por uma questão de falta de estrutura financeira, é também por uma questão de invisibilidade e empoderamento. O tráfico nessas questões, ele empodera. Eu não estou enaltecendo o crime, que é o caminho, mas eu estou falando de uma lógica que o mundo corporativo de modo geral, ele não consegue receber esses jovens. Não tem uma política de incentivo para a nossa juventude, não tem uma política de direcionamento e formação. As escolas hoje não estão preparadas para receber os adolescentes, os jovens que estão na comunidade. Se o processo de formação pedagógica enxergasse no movimento funk uma linguagem de aproximação, construção, e de direcionamento também, os próprios professores poderiam se atualizar. Como bem eu coloquei aqui na questão de ser uma linguagem política, o que está nas letras do funk é um reflexo da sociedade. Eu, como funkeiro, não aceito todas as músicas que tocam, mas o meu papel... A gente tem uma pergunta sobre isso. O Fernando Gregório da Silva pergunta como lidar com preconceito contra o funk quando há alguns grupos que exaltam criminosos, a violência contra as mulheres. Mas aí é o proibidão, né? Não é o funk que toca em todo lugar. Né? Primeiro que assim, primeiro que esse nome, essa terminologia proibidão, isso é criado pela mídia, né? Eu entendo muito mais como funk consciente. Eu não vou falar de uma realidade que eu não vivo. Esses MCs que estão falando de uma realidade que vive, que boa parte da sociedade entende como enaltecer o crime organizado, aquele é um recorte social da realidade que ele vive. Assim, sei lá, vou tentar fazer um paralelo. Se eu pegar algumas músicas da MPB, vão falar de, sei lá, do barco, do arco-íris, do mato e de uma realidade de amor totalmente diferente. Para mim não fazia muito sentido ouvir também a MPB hoje, uma vez que eu não tinha tido a oportunidade de ter contato com uma vida externa da comunidade. Para mim faz muito sentido eu falar dessa lógica do funk proibidão, que para mim é um dos mais importantes numa questão de consciência de uma realidade, do que estar simplesmente criminalizando. E se as pessoas estão incomodadas com as coisas que nós falamos em nossas músicas, tenta pensar o que é viver naquela realidade, né? De armamento passando o tempo todo na porta. Isso que acontece com o Renan da Penha, por exemplo, de ter cumprimentado que a notícia do Fantástico achei absurda, totalmente tendenciosa, direcionada, criminalizando ainda mais o movimento e dificultando a situação, a vida desse DJ, uma vez que fala porque ele cumprimentou a mão de um traficante. Quantos traficantes, às vezes, eu passei no Congresso Nacional, traficante de um monte de outras coisas, e cumprimento e necessariamente não são perseguidos. A minha realidade foi de fuzil, armamento na porta. Isso não quer dizer necessariamente que eu estou envolvido, mas aquela é a minha realidade. Se é alguém que está bancando esse baile ou não, ou de forma autônoma, de forma independente, o relacionamento daquelas pessoas que envolve ali no entorno não é responsabilidade do DJ, e sim de uma responsabilidade do poder público fazer uma fiscalização. Só que eu também tenho uma preocupação desse processo de fiscalização, que a única forma de fiscalização
é com a polícia militar. Se tivesse sociólogos, orientadores, psicólogos, para orientar as próprias famílias que estão ali no entorno também. Então, isso é uma preocupação para o movimento funk também, né? De como que nós podemos redirecionar essas questões todas que caem na nossa conta o tempo todo. Eu quero aproveitar também para falar do absurdo que nós passamos em 2017. Quando estava sendo tramitado no Senado Federal a lei que visava criminalizar o movimento funk como crime de saúde pública. Eu, como conselheiro nacional de juventude, consegui articular, junto com o senador Romário e o Congresso Nacional, para que fosse arquivado o projeto. Que a mesma pessoa que entrou no site que é o E-Cidadania, para fazer essa petição pública, ela mesma não pôde comparecer. Então, esse tipo de criminalização que a gente está sofrendo nesse momento é reflexo também de um Congresso um tanto conservador que não está preparado para lidar com as questões da comunidade e da sociedade de modo geral. Sim. Deixa eu só, Renata, entrar só numa outra conversa aqui. Eu vi uma vez uma menina que cantava funk, falando o seguinte: o que você espera, por que você está criticando tanto a música que eu faço, a minha forma de dançar, o jeito que eu me exponho no palco e tal? Você sabe qual foi a minha infância, a minha adolescência? Foi vendo a Carla Perez dançando na boquinha da garrafa na televisão. A Xuxa de mini maiô, né, só cobrindo o seio, assim. Eu falei, essa é a minha infância. E eu não tive mais oportunidade. O que eu faço é muito pouco diante daquilo que eu vivi quando era criança. Essa é uma realidade também, não é? Exatamente. O que acontece? Quando se trata do funk, quando se trata de cultura negra, ela é criminalizada e sexualizada, né? De uma forma muito ofensiva. Se a gente for reparar, a gente tem vários artistas que promovem essa sensualidade, né? E a sensualidade, ela também faz parte do universo feminino. Isso não significa que todas as mulheres, elas são obrigadas a serem sensuais. Não é isso. Mas se você tem o direito, se você quer exercer esse seu poder feminino, isso tem que ser respeitado. Isso é um ponto. Mas quando são mulheres negras do funk, elas são sexualizadas. Elas não são respeitadas. E isso acaba sendo colocado na conta do funk como se nunca mais ninguém fizesse isso, né? Então a gente tem vários artistas, vários movimentos culturais que colocam o corpo, né, de uma forma muito expositiva, mas que somente o funk ele é cobrado, né? E se fala muito sobre corpo no funk porque nós mulheres entendemos a repressão que a gente passa, né? Então, assim, a gente tem esse direito, sim, de expor os nossos corpos. E as pessoas têm o dever de respeitar as nossas vontades, né? Se a garota ela tá no baile funk rebolando com o seu short descendo até o chão, nada mais, nada menos é o corpo dela querendo fazer aquele movimento. Cabe às pessoas a respeitar o corpo dela, né? Então, não é porque a garota ela tá dançando de short curto que dá o direito do homem julgar ou fazer qualquer tipo de assédio. Não, isso tem que ser respeitado. Meu corpo, minhas regras, né? E a gente fala muito, a gente tem muito um debate feminista dentro do funk, mas sem a palavra feminismo, né? Porque se você prestar atenção em outras músicas do funk que não fala somente de sexo, porque o funk ele tem várias vertentes de falar sobre música. Tem música de passinho, tem música que fala sobre a realidade da comunidade, tem funk que fala de festa. Então tem várias temáticas dentro do funk e uma delas, quando você percebe, tem muitas MCs que falam sobre a sua liberdade de ir pro baile, tomar o seu drink, beijar quem quiser e ir pra casa e sem ser julgada. Porque ela trabalhou a semana inteira para fazer aquilo e o final de semana ela quer curtir, né? Então, o que é isso que eu acabei de narrar? A liberdade, o feminismo, só que em outras palavras, em uma outra colocação artística. E a mídia não consegue enxergar isso como feminismo. A mídia não consegue enxergar isso como liberdade de expressão. A mídia só consegue enxergar isso como erotização, né? E eu costumo dizer que a maldade está no olhar de quem vê, não no corpo da pessoa que está exercendo aquele determinado movimento. Porque se eu estou no baile de short, porque está muito calor e eu estou dançando porque a música faz com que eu faça aqueles movimentos, não significa que você tem o direito de me reduzir intelectualmente e me desrespeitar corporalmente por conta da minha postura, né? Quando a gente fala de respeito, tem que ser para todos,
né? E por que, que a mulher no funk ela não é respeitada? Uma vez que toda ela razão. tá se colocando da forma que ela quer, sem pedir nada pra ninguém. Claro. O respeito é uma via de mão dupla, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.